Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume, é simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir. Olá, o Voz em Cena você sabe, aqui a gente desmistifica qualquer assunto. E hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro através da modalidade consórcio. E para isso eu trouxe aqui um especialista no assunto. Então a pergunta básica que fica é: quem será que vai sentar naquela cadeira ali para esclarecer tudo sobre consórcio? Roda a vinheta, que é já que você fica sabendo. É isso. Olá, seja muito bem-vindo para você que acompanha o programa Voz em Cena aqui no canal 25, sempre com assuntos interessantes, assuntos intrigantes que fazem com que você aumente cada vez mais o seu conhecimento nas áreas mais variadas que você pode imaginar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento financeiro, afinal, quem não gosta de um dinheirinho a mais na conta? Só que a gente vai comentar a respeito de diversas modalidades, mas principalmente uma que vem tomando conta das redes sociais, chamada consórcio. Tem muito mito, muita lenda acontecendo por aí, e é por isso que eu trouxe o consultor Celso Oliveira para bater um papo com a gente a respeito desse tema. Celso, seja muito bem-vindo ao Voz em Cena. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Privilégio estar conhecendo você, Carlos. E vamos lá, né? Vamos tentar responder essas questões aí, né? Primeira pergunta básica, para quem não conhece, o que é o consórcio, Celso? O consórcio, ele é uma modalidade de compra, tá? Ele é um grupo de pessoas com um objetivo em comum. Vou dar um exemplo. Eu quero comprar uma casa, você quer comprar uma casa. Nós entramos no mesmo grupo. Ali eu vou colocar o meu dinheiro. O consórcio é uma modalidade de investimento. É como se fosse aquele cofrinho quando a gente é criança, aquele porquinho, eu vou depositando ali o meu dinheiro, mas você também coloca. É como se nós fôssemos fazer uma compra coletiva e ali é colocando o nosso dinheiro, só que a administradora ela vem para fazer a administração desse grupo e através de sorteios mensais, assembleias, alguém vai ser contemplado no mês e vai ter acesso àquele crédito para a compra do seu imóvel, do seu veículo. Então é uma compra coletiva, onde eu vou colocando meu dinheiro, quando esse grupo está saudável, tem dinheiro suficiente para mim comprar um imóvel, comprar um carro, uma viagem, porque hoje o consórcio abrange tudo. Aí alguém vai ser sorteado aquele mês, ou através de um lance, uma modalidade, uma forma para tirar esse crédito. Eu tenho acesso a esse crédito para fazer a compra. E como que é essa questão que você citou aí? Sendo um grupo saudável, o que é ser saudável? Um grupo saudável é aquele que os pagamentos mensais estão ocorrendo direitinho, ele vai se capitalizando, ele vai tendo dinheiro para entregar o crédito. Então esse é um grupo considerado saudável. Agora, o que nós precisamos fazer como consultores? Fazer todo o acompanhamento do cliente, nós não podemos só vender o consórcio. Nós precisamos acompanhar o cliente para que ele esteja efetivando o pagamento das suas parcelas, tudo certinho. Esse grupo fica saudável, ele tem dinheiro para entregar o crédito para o cliente, está realizando o seu sonho, atingindo o seu objetivo. E por que o consórcio aí pode ser considerado como uma forma de planejamento financeiro, Celso? Como é que isso aí se processa na vida do cidadão comum? Legal. Eu costumo falar que o consórcio ele é uma compra planejada. Por quê? O consórcio, diferente da forma de compra através de um financiamento, eu vou me programar para fazer o consórcio. Eu não preciso dar uma entrada, não preciso ter entrada, eu não tenho juros no consórcio. O que eu tenho no consórcio é só uma taxa administrativa que a administradora cobra para manter esse grupo, funcionando. E por que ele é uma forma ali de você estar investindo, se planejando? Porque eu estou planejando trocar o meu carro. Qual é o problema do brasileiro? O brasileiro é imediatista. Então ele vai pensar em trocar o carro quando o carro deu problema. Fundiu o motor, deu um problema, daí ele vai pensar em trocar o carro. O urgente é o financiamento, ele custa caro. O consórcio, o que eu tenho que fazer? Eu estou com o meu veículo ali, ele está bom, está quitado, está me levando para onde eu quero, só que eu já tenho o plano de trocar o meu veículo. Então eu já começo a pagar uma carta de consórcio, que me entrega umas parcelas bem baixinhas e vou pagando essa carta. Então o consórcio ele não é algo imediato, ele é algo planejado. E o custo do dinheiro é muito relativo ao tempo. Se eu quero algo imediato, eu vou pagar muito caro nisso.
Agora, se eu me planejar para isso com o consórcio e ele funciona muito bem, eu vou antecipar essa troca do meu veículo. Ou o meu imóvel, estou planejando trocar de imóvel, estou namorando, pensando em casar. Para os jovens seria excelente isso. Estou pensando em casar, já começa a pagar aquele consórcio. Aí quando você é contemplado de forma planejada, você não vai pagar juros, não precisa de dar uma entrada, você vai economizar muito comprando com o consórcio, mas ele é planejado. Você citou essa questão do planejamento e falou assim, olha, a pessoa vai casar, ou a pessoa quer trocar de casa, ou a pessoa quer trocar de carro. Hoje em dia, qual que é a faixa etária? Você tem mais ou menos assim a estatística da faixa etária que faz mais consórcio, sim, ou não necessariamente? Sim. Geralmente o povo acima dos 30 anos. De 30 anos para cima o pessoal começa a aderir ao consórcio. O que deveria, né, o jovem já ter essa inteligência de ver, pô, isso aqui é interessante, né? Mas hoje em dia é acima dos 30 anos que a gente vende mais consórcio. Entendi. E com relação a isso, faz sentido a pessoa ir para o consórcio, porque é uma modalidade que você citou. Exato. Aí que o juro acaba sendo mais baixo. Como é que isso daí se processa? Na verdade, no consórcio ele não tem juros, ele tem uma taxa administrativa estipulada por cada administradora, e essa taxa ela é imutável, ela não vai mudar. A única coisa que acontece no consórcio é um reajuste anual, no caso de imobiliário, INCC. Então, por quê? Um imóvel que hoje custa 500 mil, o ano que vem ele não vai custar 500 mil. Então, se eu fiz um consórcio e eu não tiver esse reajuste para acompanhar, eu perco o meu poder de compra, já que o consórcio é uma compra planejada, certo? Então, eu não tenho juros, eu tenho aquela taxa e durante todo o prazo do consórcio, ela não vai mudar, ela vai permanecer a mesma. Ela está diluída pelo prazo, então por isso eu não tenho juros. Isso que me dá uma facilidade para mim estar fazendo a minha compra. Eu não tenho aquela preocupação, Selic, isso, aquilo, a gente não está vinculado a isso. Eu tenho a taxa administrativa que não vai mudar durante todo o consórcio. Uma coisa que pega geralmente para a questão de quem tem alguma crítica com relação ao consórcio é assim, eu vou colocar uma grana lá todo mês e ainda vou depender da sorte para ser sorteado, para ter o meu bem. Como é que se quebra esse tipo de objeção aí, Celso? Isso, na verdade, o consórcio, sim, ele envolve sorte, porque eu estou falando de sorteio, então envolve sorte. Mas o consórcio também é muito estratégia, Carlos, não é só sorte, eu também tenho estratégia. Se uma pessoa chega para mim e fala assim, eu quero ser contemplado rápido, lembra que eu falei para você que o custo do dinheiro é relativo ao tempo? Você quer rápido? Quanto que você pode pagar por essa velocidade que você quer? Quanto você tem para pagar pela sua urgência do consórcio? Porque eu posso entrar com um lance. O lance ele é uma antecipação de parcela. E diferente de uma entrada no financiamento, o lance ele abate diretamente seu saldo devedor do consórcio. Então isso é muito bom. Quando você está dando um lance alto, você já está quitando o seu consórcio. E através do lance você pode ser contemplado e ter acesso ao seu crédito muito mais rápido. Se você der um lance livre, que é como um leilão, quem der o maior lance aquele mês pega o crédito imediatamente. Então a velocidade do consórcio depende de quanto eu tenho de recurso para investir nesse projeto. Se eu tenho um lance bom, eu vou conseguir uma contemplação mais rápida. Ainda que hoje as administradoras elas criaram uma possibilidade, eu estou entrando num consórcio, eu não tenho nenhum recurso próprio, então eu não vou competir com ninguém, eu vou ficar dependendo de sorteio, vou ficar 10, 15 anos pagando consórcio. Hoje nós temos as modalidades de lance embutido, é muito legal. Eu posso contratar uma carta aí de 500 mil, usar da própria carta um valor de 100, 150 mil, dar como um lance, isso vai potencializar a minha chance. Eu vou ter mais chance de ser contemplado. Óbvio, quando eu pegar meu crédito, esse lance vai ser retirado do valor do crédito, mas assim eu tenho mais facilidade de acessar o crédito. E mesmo dando um lance embutido, o meu saldo devedor vai ser muito diferente de um financiamento. Com certeza, nem se compara. Exatamente. Uma outra pergunta. Hoje em dia você faz, como você fez a introdução aqui no nosso programa, você tem consórcio de várias modalidades e de qualquer produto que você imaginar? Tudo que você imaginar hoje a gente tem consórcio. Festa de 15 anos, festa de casamento, vou fazer um implante de cabelo, cirurgia, procedimentos nos dentes, o que você precisar a gente tem consórcio. Até para pneu de caminhão a gente tem consórcio. Viu? Vamos falar um pouquinho dessa festa de 15 anos? Como é que funciona isso? É um consórcio de serviço, né? A gente faz um consórcio de serviços. Aí tudo que tiver uma nota fiscal que emita uma nota fiscal, a administradora vai lá e efetua o pagamento tranquilamente. Uhum. E aí, para isso, a pessoa, por exemplo, ela pode ter também, falar assim, olha, eu vou fazer uma festa de debutantes no valor de X reais. Exato. Ela consegue fazer uma carta de crédito naquele
consegue. Naquele valor. Se planejando antes, né? Ah, se a festa de aniversário é sábado, então já não dá mais tempo. Já foi. Eu preciso me planejar. Por isso, o consórcio é uma compra planejada. E com isso, a sua economia vai ser gigantesca, através da compra com o consórcio. Entendi. Dentro do seu conhecimento aí, dentro do consórcio, a gente sabe que nas redes sociais tem muita coisa, tem muito mito, tem muita lenda. Sim. Qual que foi a maior lenda, o maior mito que você já ouviu dentro da sua área, que é a hora que você vai procurar um cliente e fala, meu Deus, se o cara vier com essa ideia para mim, como é que eu quebro? Então, uma coisa que eu escuto muito na mesa atendendo o cliente, ele falando assim que o consórcio demora. E daí essa questão é verdade ou é mentira? O consórcio ele não demora. Ele é algo que você está se planejando para ele, correto? E como que eu lido com essa situação da questão da demora do consórcio? O consórcio, ele já é uma compra planejada, você já está entrando sabendo disso, correto? Então, às vezes eu sento com pessoas na mesa, eles falam assim para mim, olha, eu quero um crédito de tanto, em tanto tempo, daí eu pergunto, quanto que você tem para dar lance? Eu não tenho nada, entende? Então, essa questão do consórcio demora, sabe por que ela é um mito? Porque o que acontece com uma pessoa que está no consórcio? Vamos supor, Carlos, você fez o seu consórcio ali, e daí você não paga as suas parcelas mensais. Por quê? O consórcio não tem juro, não suja seu nome, não tem multa, acréscimo nenhum. Então, o que o brasileiro vai fazer? Ah, depois eu pago a parcela do consórcio. Agora eu vou pagar o boleto disso, daquilo, e não pago o consórcio em dia. Só que o que acontece quando a pessoa não paga o consórcio em dia? Ela não participa do sorteio. E se ele não participa do sorteio 1 mês, 2 meses, 3 meses, o consórcio começa a demorar. Mas não porque o consórcio demora, porque a pessoa não está se planejando para aquilo. Então, quando eu pergunto para um cliente assim, ele fala, Celso, se eu me apertar muito, eu pago uma parcela de 2 mil por mês no consórcio. A minha pergunta para esse cliente é, sem se apertar, quanto você paga? Porque a sua parcela é muito importante, porque se chegar o dia do vencimento, eu não pago minha parcela, aquele mês eu nem participei do sorteio. E o pior, se o cliente for contemplado, ele não tem acesso ao crédito, porque ele não pagou a parcela. Então, por que o consórcio demora? Pela falta de planejamento, não pelo produto consórcio. Ele vai entregar o que o cliente quer, desde que ele cumpra com a parte dele. Pagando em dia suas parcelas, eu participo de todos os meses, eu vou participar dos sorteios. Não corro esse risco. Agora, se eu atraso um mês, pago depois do vencimento, não teve multa, não suja nome, não tem nada, então ele vai deixando para pagar depois. E ele nem sabe, às vezes ele está meses sem participar do sorteio. Por isso que o consórcio começa a demorar. Entendeu? E isso daí ele prejudica, de certa forma, a coletividade, o grupo? O grupo vai de qual que é o mínimo e qual é o máximo de pessoas para participar? Depende do valor do bem? Não, na verdade depende muito da administradora, né? Assim, algumas pessoas acham, se eu entrar num grupo com 300 pessoas eu vou ter mais sorte. Mas de repente esse grupo não vai ter capital para entregar o crédito. Hoje eu trabalho com grupos de imóveis, por exemplo, que vão de 3 mil a 10 mil pessoas no grupo. De repente a pessoa assusta com isso, mas é muito bom, porque o número de contemplação, ele aumenta muito quando tem mais pessoas no grupo. São mais pessoas colocando o seu dinheiro mensalmente ali, esse grupo se torna um grupo capitalizado, um grupo saudável, ele entrega mais contemplações no final do mês. Então, quanto mais pessoas eu tenho no grupo, melhor é para que eu possa retirar o meu crédito. Voz em Cena, sempre com assuntos importantes e hoje tratando do assunto consórcio com Celso Oliveira. E a gente volta daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Espera aí. Muita gente coloca dependente no imposto de renda achando que vai pagar menos imposto, mas acaba pagando mais. Quando você inclui um dependente, precisa declarar também toda a renda dele. Se o filho faz estágio, se o cônjuge recebe salário ou qualquer outro rendimento, tudo soma com a sua renda. Antes de colocar alguém como dependente, faça a conta. Nem sempre vale a pena. Em imposto de renda, barato pode sair muito caro. Empreender não precisa ser sinônimo de dor de cabeça com a burocracia. Na Nexus Hub Contabilidade, nós entregamos a segurança fiscal que o seu CNPJ precisa para crescer em paz. Somos o seu parceiro físico aqui em Jundiaí. A temporada do IR está aberta. Não arrisque patrimônio nem CPF. Declare com a Nexus. Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples.
Voz em Cena, toda quinta-feira às 18 horas em versão inédita. E você também está convidado para fazer parte dessa bancada aqui, ó, através da exposição do seu produto. Entre em contato com a nossa produção, que com certeza esse é o melhor merchandising que você pode fazer. Sabe por quê? Além de convidados interessantes, a gente traz também conteúdos para uma audiência totalmente qualificada. E hoje a gente está falando sobre a modalidade financeira, modalidade consórcio, com o Celso Oliveira conversando com a gente aqui no Voz em Cena. Uma pergunta bastante interessante que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: como é que uma pessoa consegue escolher uma boa administradora, conseguir um bom consultor, uma boa corretora para administrar esse tipo de modalidade financeira? Porque hoje em dia a gente abre a internet ali, tem mais propaganda disso do que qualquer outra coisa. Como é que a pessoa faz para filtrar, Celso, você com o seu conhecimento? O que você indica? Bom, hoje, através do acesso, né, que possuímos através da internet, a gente consegue entrar, nós somos auditados, né, pelo Banco Central. O consórcio é uma modalidade que é auditada. Então, ali a gente vai conseguir encontrar as listagens das melhores administradoras, aquelas que têm muita reclamação, reclame aqui, essas coisas. Então, deve-se consultar muito isso. Deve ir atrás desses dados antes de você estar fazendo um consórcio para você ver se você está numa administradora segura. O que é legal também, existem administradoras independentes, existem os bancos que também têm o consórcio. Qual seria essa diferença? Às vezes, né, hoje eu trabalho com bastante pessoas que vêm do banco para o consórcio. Às vezes o banco ele vende apenas um consórcio como um produto. Eu preciso bater uma meta aqui e tal, e de repente não faz todo o acompanhamento no pós-venda do consórcio. Já as administradoras independentes, elas têm esse cuidado de acompanhar, vender o consórcio, fazer o pós-venda, acompanhar o cliente por todo o percurso até que ele seja contemplado. Então a gente tem que tomar cuidado nisso também. Eu preciso entrar no consórcio, ter um especialista que me acompanhe, para que eu saiba quanto é a porcentagem de lance para mim contemplar, com quanto está contemplando, quanto estão saindo, e essas informações são muito importantes para que você entre num consórcio. E tudo isso você vai ter lá, né? A lista na internet você vai conseguir encontrar através do Bacen, que faz essa auditoria, né? Então é bastante interessante também a pessoa entrar no sistema do Bacen e fazer a procura das melhores administradoras, mais seguras. Entendi. Como uma pessoa percebe que ela já está preparada para entrar num consórcio? Ansiedade não dá. Não, a pessoa ansiosa ela vai sofrer. Na verdade, assim, a pessoa precisa ter um bom planejamento financeiro. Por quê? Como eu sempre falo, o consórcio não pode ser aquela parcela que eu vou me apertar. Ou seja, é aquele dinheiro que eu tenho para investir. O brasileiro precisa ter essa cultura de investir. O meu salário é só para pagar conta. Eu pago conta, mas não tem uma porcentagem que ele destina a um investimento. Então, o perfil é perfeito para alguém entrar no consórcio. E hoje a gente tem consórcio de imóvel que começa com parcela de 280 até não ter limite. Então, qualquer um pode investir. Se a pessoa, às vezes, deixar de comprar um lanche, aquele custo desnecessário, falar, não, esse aqui eu vou reservar para um investimento. Então, o perfil perfeito para o consórcio é aquela pessoa que já está sabendo administrar a sua renda. E sempre tem aquela gordurinha, isso aqui é para investimento. Alguns escolhem outras modalidades de investimento, mas o consórcio também é uma modalidade de investimento. A pessoa que sabe se planejar e tem essa gordurinha, isso aqui eu vou investir. O consórcio é uma boa, é seguro, né? Não tem aquele risco, de repente, de mexer com ações, você pode perder. O consórcio não, ele é seguro, é só pagar minhas parcelinhas e está ali. Então, dentro do seu conhecimento, a pessoa que quer, por exemplo, aumentar o patrimônio, que é o que a gente vê muito aí nas redes sociais, o pessoal, principalmente no Instagram, fazendo esse tipo de propaganda. Dá para fazer aumento de patrimônio, mas não com aquele todo milagre que oferecem ali, né, Celso? Na verdade, como que funciona a alavancagem de patrimônio com o consórcio? O que é muito bom? O consórcio ele te oferece modalidades com parcelas reduzidas até você contemplar. Vou dar um exemplo. Vou fazer um consórcio de 500 mil. Aí eu vou pagar uma parcela de uns 2.800, mas eu posso fazer uma parcela reduzida até o cliente contemplar. 1.700 mais ou menos. E esse cliente vai levar esse consórcio até ele contemplar. Vamos supor que ele demorou aí 10 meses para uma contemplação, 17 mil reais pagando em parcelas ali e tal. Foi contemplado. Ele compra um imóvel,
ele aluga em uma plataforma, alguma coisa aí, esse imóvel vai se pagar sozinho. Basicamente, esse cliente pagou pelo imóvel esses 17 mil reais até a contemplação. Porque depois daquilo, ele aluga esse imóvel, ele vai se pagar sozinho e ainda vai gerar uma renda passiva recorrente para ele. Isso que a gente chama de alavancagem patrimonial. Por que é muito bom? Eu não precisei dar entrada, eu não tenho juros, eu pago até a contemplação, contemplo, compro o imóvel, alugo e o inquilino ele vai efetuar o pagamento desse imóvel para mim. Funciona. Agora, qual é o problema? As pessoas vêm com essa ansiedade, eu quero contemplar rápido. Isso não vai acontecer se a pessoa não entrar com um recurso bom para lance. Né? Eu preciso ter um lance legal. Se eu for fazer algo planejado, meu lucro vai ser maior. Ou seja, quanto mais paciência eu tenho para fazer um consórcio, maior é o lucro que eu vou ter, principalmente na alavancagem patrimonial. Por exemplo, na hora da pessoa dar um lance, que é uma dúvida bastante recorrente, ela procura diretamente o corretor ou o próprio corretor pode avisar ela? Falou assim, olha, Carlos, dá para você dar um lance no seguinte sentido? No caso da administradora onde eu trabalho, a gente dá toda essa assessoria. Acompanhamos o cliente, ele tem um aplicativo no celular, ele mesmo poderia dar o lance. E o que é legal, o lance você só paga se você contemplar. Isso é uma dúvida que o pessoal tem. Ah, eu tenho 100 mil para dar de lance, todo mês eu vou ter que ficar pagando esse lance? Não, ele é de forma simbólica, né? Ele é digital, eu coloco lá, o cliente, o Carlos quer dar um lance de 100 mil esse mês. Contemplou, aí sim você paga o lance. Não contemplou, o dinheiro não sai, entende? Então isso é muito bom, traz uma segurança para o cliente. O lance, ele funciona assim. E o que é legal, o lance, ele já bate seu saldo devedor. Ele não é um dinheiro que eu estou colocando a mais, né? Ele já está batendo, já está quitando o meu consórcio. Então, a partir do momento em que ele dá o lance, aquilo lá já entra como abatendo Isso, realmente. parcelas diminuem, prazo diminui quando eu dou o lance. Exatamente. Funciona. Um conselho para quem ainda não tem nenhum tipo de planejamento financeiro, para quem não tem nenhum tipo de cota em consórcio, você teria um conselho para dar para o pessoal? Fala assim, olha, faz isso que funciona. Sim, o conselho que eu dou é assim, não precisa começar com um valor muito grande. Não precisa. Como eu falei, com R$270 de parcela você já consegue ter um investimento. Começa pequeno, né? Já separa uma parte da sua renda para o investimento. Porque quando você... mas a menor cota que eu trabalho de imóvel, 80 mil. De repente fala-se assim, mas eu não vou poder comprar um imóvel com 80 mil, às vezes nem um terreno. Mas há a opção de você vender a sua cota quando você é contemplado. Isso vai te dar um lucro extraordinário. Eu vou pagando essas parcelinhas, eu contemplo, eu vendo essa cota, a própria administradora compra, você tem um lucro muito bom, não paga mais parcelas, e você vai ver que às vezes com 240, 250 reais por mês ali, você vai fazer 14, 18 mil reais. É um lucro muito bom. Então, comece pequeno, vai sentindo, vai experimentando essa modalidade de investimento. Não precisa querer começar com uma carta de 1 milhão, 500 mil, comece pequeno que já vai dar certo. Porque geralmente, essa questão que você falou, esse conselho é muito interessante, porque as pessoas acham que para começar investindo, seja em qualquer modalidade, né, Celso, você já tem que começar com pelo menos 6 dígitos ali. Isso. E não necessariamente, que é isso que você acaba de simplificar. Exato. Eu vou dar um exemplo de um cliente meu, o que aconteceu com esse cliente meu. Eu fiz uma carta, ele queria uma carta de 100 mil. A parcela, R$337 por mês. Olha o investimento, você gasta isso com 2 pizzas que você compra. E ele pagou. Foi também sorte, envolve também sorte, tem estratégia de sorte, mas ele pagou por 3 meses e ele contemplou. Ele investiu ali R$1.011 de parcela e a administradora pagou 31 mil na cota dele. Ele teve um lucro de 30 mil reais ali com o consórcio. Ele saiu do escritório pulando de alegria. Ele falou, isso não existe, porque as parcelas, você não tem mais parcelas. Acaba ali quando você vende a sua cota. E ele passou, eu vendi para quase 5 amigos deles, porque ele começou a divulgar, né? Uhum. Isso ajudou muito no meu trabalho, mas é muito legal você ver a realização no olho do seu cliente. Fala, cara, isso funciona mesmo. E ele mesmo já fez mais 3. Então você vê que não precisa começar com um valor muito grande. Começa pouquinho, sente o consórcio, experimenta como que é. Eu costumo falar, só não contempla quem não faz. Quem fala, isso aí não contempla porque não faz. Se você está no grupo, todo mês é uma possibilidade de você ser contemplado. E para você, enquanto consultor de consórcio, qual é a maior satisfação de você olhar para o teu cliente e falar assim, o cara ficou satisfeito com essa dica que eu dei para ele? É quando ele vê esse resultado, que nem esse companheiro que fez esse consórcio, foi contemplado, foi no mês de novembro, ele falou para mim, ele falou, cara, você salvou meu Natal. Isso para mim foi uma alegria imensa, quando você vê alguém que contempla o seu crédito,
compra seu apartamento, sai do aluguel, é uma satisfação muito grande, né? Então é aquilo, vender o consórcio é bom? É muito bom. Eu sou vendedor e eu tenho consórcio, também invisto no consórcio, mas tem aquela satisfação de você poder ajudar alguém a realizar um sonho. Celso, muito obrigado pela sua participação aqui no Voz em Cena. E você sabe, Voz em Cena é inédito, toda quinta-feira às 18 horas no canal 25, sempre com assuntos interessantes, sempre com assuntos intrigantes que vão cada vez mais agregar valor também para a nossa audiência cada vez mais qualificada. Celso, mais uma vez, obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Carlos. É isso. Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir.